Vai ser a correção de gramática? Sim, página 111 da gramática, tá certo, gente? Abram aí. Não tá fazendo a 109? Não? 111. Ah, não, a 109 nós já corrigimos. É a 111, tá certo? Vamos lá. Página 111 da Tia, gramática. Oi, amor. eu mandei a atividade pelo WhatsApp porque a senhora falou que tava tendo problemas. Eu vi. Quem mandou pelo meu WhatsApp, eu vi e respondi, inclusive, já, tá certo? Vamos lá. Página 111 É ficaram. verdade, toda hora que eu tento enviar pelo Google, eu não consigo. Eu tenho que enviar pelo WhatsApp. Tudo bem, não tem Eu mandei problema. como morar e marquei como concluído. Ok, muito bem. Vamos lá. Então, ficaram faltando ontem a questão 4 e a questão 5, né, da página 111, que foram as questões que eu passei para casa. Vamos lá, Clarissa, pode ler. Questão 4. Cite três palavras para proparoxítonas. Pronto, e aí? Quais palavras vocês colocaram? Arquipélago, Cleópatra e protótipo. Mas não é Mas, mesmo música. ó, Deixa eu posso falar as minhas? deixa eu só falar aqui um detalhe. Essas palavras, Maíra, que você colocou, estão corretas, porém, né, eram da questão anterior. Era interessante vocês colocarem palavras que não tinham, tá certo? Como quais? Professor, Música, eu coloquei mágica, médica, música. Eu botei, correto. eu botei sábado, gráfico e protótipo. Posso falar as minhas? Pode falar. Matemática e gráfica. Eu Pronto, aí botei falta sábado, uma, Gabriel, gráfico né? e São três. protótipo. São três palavras. A Clara colocou aqui no chat: gráfico, matemática e música. Corretos, Clara. Todo Né? mundo botou gráfico, o gráfico tá na 3. Porque gráfico está na 3. Era para vocês pensar em outras palavras, né? Tem média. Eu não sei palavras para eu vou falar aqui também. Sem Tinha eu que achar pensar. outra. Era para pensar um pouquinho, ou podia pesquisar também, se não soubesse, não tinha Eu não problema. queria pesquisar e eu Né? só peguei uma que eu já sabia porque eu nunca descubro uma paroxítona. Eu sempre me esqueço quando eu aprendo uma. Ok. Gabriel Ribeiro, pode ler a questão 5. Vou iniciar. Entre as palavras a seguir, indique aquela que deve receber acento gráfico, por ser proparoxítona. Janela, comprimido, rápido, secretamente e estudou. Eu marquei a Sei. opção C. É estatuto, é. E aí, vocês marcaram qual? Sei. Foi. Essa questão era bem fácil, né? Bem simples. Suábulo. A única palavra aí acentuada é a palavra do item C, que é rápido. E ela é uma Rápido. palavra paroxítona. Oxítona. Muito, muito bem, gente. Então, a questão aí que foi passada para cá foram só essas duas, tá certo? Agora vocês vão poder guardar o livro de vocês, a gramática de vocês, e eu vou dar um tempinho para vocês pegarem o livro, certo? Guardem Ok. gramática, Ei, 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 encerrar ei, ei, gramática. ei, ei. Vamos aí pegar o livro, certo? E vocês vão abrir no capítulo 7. Só um minuto. A página é 269. Página 269. Deixa eu ver quem pediu para ler, Clara. Pode sim, Clara, no livro, tá certo? Página 269, vamos lá. É nessa parte aqui, gente, ó. Estão vendo? Dá para ver, nessa parte verde aqui, capítulo 7. Pronto, todo mundo já está com o livro, podemos começar? Estou procurando meu livro. Pois vamos lá. A Clara vai iniciar a leitura, vocês acompanhem, tá certo?
O tema do capítulo, todo capítulo tem um tema, certo? Página 269. 269. Toda vez que a gente vai iniciar um capítulo no livro de vocês, o capítulo tem um tema, certo? Pode sim, Samanta. Depois da Clara, você lê, tá? E a gente vê que todo capítulo tem um tema, né? E todo capítulo também tem um gênero a ser estudado. Me digam aí, identifiquem aí para mim no livro de vocês o gênero que nós vamos estudar no capítulo 7. A gente vai estudar ciência ao alcance das mãos. Não, artigo de divulgação. Artigo de divulgação. Artigo científica. O gênero, no caso, é artigo de divulgação científica, né? Vamos lá. Eu já vi uma impressão textual. Isso. O mesmo que vocês veem em produção, normalmente também vem em português, em gramática, em interpretação, né? Em língua portuguesa. Vamos lá. Clara Cavalcante, pode começar a leitura. É esse quadrinho vermelho ou é a partir desse caracterizando o gênero? Conhecimentos prévios, o quadro vermelho. Isso sempre tem. Você já leu algum artigo de divulgação científica? E aí, gente, toda vez tem essas perguntinhas para vocês responderem, né? Você já leu algum artigo de divulgação científica? E aí, Eu já. Até produzimos um. E aí, que artigo foi esse que vocês leram? Digam aí, um por vez. Se não me engano, ele falava sobre. Eu não lembro do título, mas ele falava sobre a saliva. Muito bem. Então, o Taimon já leu um sobre a saliva. Outros artigos aí. Que página E aí, lembra? Sobre a obesidade? Pode ser. São artigos que vocês leram, né? Artigo de Que divulgação página é? Que página é? Que página é? Que página é? 279. Pronto, vamos lá. A Clara vai ler a 2, tá certo? E a Samanta vai ler a 3. Vamos lá, Clara. 2. Você sabe quais os temas discutidos em artigos científicos? E aí, vocês sabem que assuntos são esses que são discutidos normalmente em artigos científicos? O que vocês acham? Algumas vezes da eles tentam abordar fatos históricos ou do cotidiano. Fato histórico. Eu não entendi nem o que o Taimon falou, nem o que o Caio falou. Porque os dois falaram Informações científicas importantes? informações científicas. Taimon? Na maioria das vezes, se não me engano, fatos históricos ou sobre o cotidiano. Sobre o cotidiano ou sobre fatos históricos. Às vezes é sobre Fatos científicos para o grande público. fatos científicos. Normalmente são fatos, né? São estudos feitos acerca de Para o algum. nosso conhecimento do mundo. Normalmente são textos produzidos acerca de algum assunto e ele traz aí coisas interessantes acerca daquele assunto, né? Que normalmente a população, nós, leitores, não saberíamos. E o artigo faz isso, né? Traz essas informações para a gente. Nós vamos já ver, é um artigo científico. Agora, questão 3, Samanta. Os artigos de divulgação científica têm como base os estudos aprofundados, fruto de pesquisa, experimentos, enfim, de uma dedicação exclusiva por parte dos cientistas para, de forma geral, contribuir com algo para a população. No entanto, como os cientistas devem escrever para conseguir repassar com clareza informações tão complexas para o grande público? E aí? Ó, o que é que ele diz? Que os artigos científicos, eles são baseados em pesquisas, em estudos. Um artigo científico, ele não pode ser escrito de
qualquer jeito, sem ter uma pesquisa. Então, tem uma pesquisa super aprofundada sobre determinado assunto, né? Como o Taimon falou que ele leu um artigo científico que falava sobre a saliva. Com certeza, nesse artigo tinha alguma informação importante, curiosa sobre isso. E todo artigo científico é baseado em pesquisa. Porém, são pesquisas feitas acerca de alguns assuntos. Mas como esse texto, né? Nós precisamos ler e entender. E como é que os cientistas, né, que fazem essas pesquisas, podem passar para a gente esses artigos de uma forma clara? O que vocês acham? Pode repetir? Os artigos, mesmo sendo pesquisas aprofundadas, né, devem ser escritos de uma forma que a população entenda. Como é que isso pode ser escrito? Informações foram tão pesquisadas, estudadas, né? Informações importantes podem ser escritas de uma forma que nós entendamos. Talvez com uma linguagem objetiva. Não. Com uma linguagem Uma objetiva. linguagem denotativa? Uma linguagem denotativa, né? Falando os fatos como eles são, direta, né? E Objetiva. aí, sabia? Muito Antes eu bem. não sabia o que era denotativa, porque isso eu nunca usei. Agora Agora você que sabe, né? Sim, eu tava vendo hoje, fazendo a tarefa, aí eu fui pesquisar e eu vi, aí eu comecei a olhar. Mas nós também já estudamos, já ensinei isso para vocês, né? O que é a Essa que linguagem eu me e esqueci. o que é a linguagem conotativa, certo? Aí vamos lá. Tinha me esquecido. Caracterizando o gênero. Vamos lá. Clarissa, eu acho que tinha pedido para ler. Ai, não, Gabriel. Depois a Clarissa. Vamos lá, Gabriel. Leia essa parte onde tem o nome roxo, né? Isso. Caracterizando o gênero. Agora começaremos a trabalhar um gênero em que predomina o tipo textual, expositivo e o artigo de divulgação científica, como o próprio nome do gênero deixa claro, a função destes textos de fato de divulgar a ciência, levando informações científicas importantes para o agrado do público, muito encontrados no caso do dia a dia. Esses textos são fundamentais para ampliar Ampliarmos. nosso conhecimento do mundo. Muito bem. Então, como vocês viram aí que o Gabriel leu, o artigo de divulgação científica são textos científicos, como o próprio nome já diz, e são levados à população. Para quê? Porque quando você lê um texto, um artigo científico, você aumenta o seu conhecimento e aumenta o seu conhecimento de mundo. Tia, o que é conhecimento de mundo? É eu conhecer sobre outros assuntos que não são, né, do meu dia a dia, por exemplo. Então, são textos científicos levados para a população, para que a população conheça, né, fatos, pesquisas, certo? Como, por exemplo, ano que vem, vocês vão ver esse artigo no livro do sétimo ano. No livro do sétimo ano, tem um artigo falando sobre a barata, né, o inseto. E falando de coisas boas que as pessoas não sabem sobre a barata, né? Todo mundo tem repulsa de barata, a maioria das pessoas tem nojo. Mas nesse artigo... Tia, eu tenho pavor de barato. Eu odeio baratas e até hoje eu não sei qual a função desse animal do planeta Terra. Pois é, Taime. Pois nesse artigo vocês vão descobrir, mas é só no sétimo ano. Então, um artigo sobre uma barata que nos traz muitos conhecimentos, né? Que a gente não sabe a importância daquilo, para que serve. E o artigo científico que ele pode trazer é uma pesquisa sobre qualquer assunto, certo? E assim aumenta o nosso conhecimento. O artigo que tem aqui no capítulo 7 é Esponjas, Homens e Criacionismo. Vamos lá. Clarissa, você vai ler, Clarissa, esse quadro verde na página 270. Esse antes de começar a ler. Mas antes de você iniciar, eu quero fazer uma pergunta a vocês. Sem ler o texto, né? Só olhando o título. Esponjas, homens e criacionismo.
O que é que vocês acham que vai falar sobre o que vocês acham que vai Vai falar falar Posso falar? sobre Talvez seja algo a relacionado forma de vida talvez. antiga, Só um minuto, Caio. porque fala criacionismo em homens. E responde, provavelmente vai falar sobre forma de vida. Posso falar? Caio acho que vai falar sobre forma de vida, né? Interessante, Caio. Vamos ver. Maiane, Fala sobre a origem das esponjas, a origem do homem e o criacionismo. vamos lá, né? Ela leu. Simon, Tia, talvez. Eu acho que na primeira. Assim que eu li o título, veio uma coisa totalmente nada a ver com a mente, na minha mente. Aí eu disse, vai falar sobre as esponjas. Antes eu achava que ia falar sobre o Bob Esponja. falar sobre as esponjas. Eu também pensava que ia falar Vai sobre falar. Bob Esponja, só que Olha, aí eu Então, tem uma falar que coisa. é necessário. Se não me engano, existem realmente esponjas do mar. Não aquela esponja que a gente usa para lavar louça, mas existe uma espécie de animal marítimo chamado esponja. nem sabe isso aqui, eu pensava que ia falar do Bob Esponja. Realmente. E tem o criacionismo aqui, tia. O criacionismo, ele é referente à teoria, com certeza, na verdade, ela fala de que tudo no universo foi criado por Deus, né? Nosso Salvador. Aí Então, fala... muito bem. Então, vocês fizeram aí várias suposições, né? Vai falar sobre os tipos de vida, vai falar como os homens surgiram, vai falar aí do que algumas pessoas acreditam, né? Que é o criacionismo, e outras pessoas não. Então, vamos lá. A Clarissa vai ler aí esse quadro verde para nós entendermos sobre o que é que esse artigo vai falar. Vamos lá, Clarissa? Antes de começar a ler, o texto que você vai ler agora foi escrito pelo físico Marcelo Gleiser, um professor de física que todo mundo gostaria de ter. Em vez de falar com os cientistas, que normalmente usam palavras e expressões complicadas para falar de assuntos mais complicados ainda, Gleiser procura ensinar a matéria com experimentos práticos em laboratório e contando um monte de curiosidades sobre a ciência e a vida dos cientistas. Essa interessante maneira de tomar fáceis as mais complexas teorias da astrofísica ou da física aquática levou a ser conhecida em vários países. Tanto é assim que a disciplina física para poetas que ele ministra eu não sei esse nome. Dartmouth College. Dartmouth College, uma das maiores renomadas universidades dos Estados Unidos. É a mais disputada pelos alunos. Muito bem. Então, o texto que vocês vão ler agora foi escrito por quem, hein? A Clarice acabou de ler. Quem foi que escreveu esse texto? Foi o Marcelo Gleiser. Eu falei primeiro, Marcelo Gleiser. Eu falei também. Eu tava falando e tu interrompeu. Eu vou desligar o microfone de vocês. O importante é que vocês responderam, tá certo? Quem escreveu foi o físico Marcelo Gleiser, né? Como vocês, o Caio, o Taimo, o Gabriel, a Clarissa falaram. Então, vamos lá. Ele é um professor de física que dá aula, né, de uma forma muito interessante. Ele dá aula em uma universidade lá nos Estados Unidos, né? E a turma dele de física é uma das mais disputadas pelos alunos. Por quê? Porque além dele levar o conhecimento, ele leva experiências, né, para mostrar isso com experiências. Aí vamos lá ver o que é que ele escreveu aqui, o Marcelo Gleiser, nesse artigo, Esponjas, Homens e Criacionismo. Tia, eu posso ler o penúltimo parágrafo? Paulo, vamos lá. Eu pedi pra ler, quando eu vou ler? Quando eu pedir. Que é agora, quando nós vamos começar o texto, tá certo? Esponja, Homens e Criacionismo. Eu ia ler depois da Clarice.
Depois do Caio é o Aí, Gabriel. Vamos lá, Caio. recentemente, posso já ler? Pode, amor. Recentemente, geneticistas obtiveram um resultado notável. As esponjas, forma de vida multicelular mais antiga que conhecemos, podem ter entre 18 mil e 30 mil genes, números com- comparáveis aos dos humanos, das moscas e de incontáveis outras espécies, como as esponjas, existem há pelo menos 500 milhões de anos. Muitos pensavam que elas formam o tronco da árvore da vida que leva aos animais. Não somos, portanto, apenas descendentes dos macacos. Nós e todas as outras espécies viemos das esponjas, primas dos objetos por olhos que usamos no banho. Muito bem, Caio. Então, os dois parágrafos que o Caio leu, fala aí Peraí, sobre as isso é esponjas. real que a gente vem das esponjas? Não, se você Olha, é, depende, vai depende se você é da cristão, você vai ter opinião diferente. Por exemplo, eu sou cristã, eu exatamente, não acredito em nada que está dizendo. vai da crença de cada pessoa, né, Caio? Vamos lá. O que é que ele diz Ele aí? falou que a gente é descendente do macaco e vem das esponjas. O Outra coisa. cientista diz o que aí? Que as esponjas, né, que são seres multicelulares, são a espécie mais antiga do mundo. Aí o que é que ele diz aí? Que talvez, para quem acredita, as pessoas não vieram do macaco, mas sim de uma forma de uma vida bem simples, né? Que são as esponjas, certo? E ele, nesses dois primeiros parágrafos, ele vai falar sobre isso. Vamos ver como é que ele continua o texto, porque ele fala o quê? Esponjas, homens e criacionistas, tá certo? Como é Agora, esponjas do Gabriel, mar? Como é depois do esponjas do Gabriel, mar? isso, esponjas do mar. Gabriel e depois a Clara. Vamos lá, Gabriel. Eu leio o segundo parágrafo. Estranho imaginar o terceiro. Tá bom. Pera. Estranho imaginar que seres tão simples sejam nossos ancestrais. Afinal, esponjas não têm neurônios. No entanto, sabem-se que as esponjas têm genes responsáveis pelas proteínas usadas na comunicação entre as células nervosas. Por exemplo, está tudo lá numa espécie de hibernação genética. Muito bem, Gabriel. A, É, a, a descoberta inicia-se uma questão importante de onde veio todos esses aparato. aparato genético das esponjas. Muito bem. Então, aí, pessoal, o que é que fala nesses dois parágrafos? Continua falando das esponjas, certo? Diz o quê? Que as esponjas, que é difícil a gente achar que veio das esponjas, né? Porque as esponjas não têm neurônios, mas elas têm o quê? Procurem aí no... Proteínas que protegem os não. Proteínas que Não, que coisa usadas na nas célula. células nervosas. Exatamente, né? Vamos ver aí o que é que ele diz. Pode ler agora Clara, depois Samantha. Clara? Se Clara, adotarmos, Samantha e depois o Caio, né? se adotarmos uma postura reducionista para a evolução da vida, é natural supor que as primeiras formas de vida eram simples, isto é, com um número reduzido de genes. Bora lá, pode continuar.
Para continuar, tia? Sim, só mais um parágrafo. O pulo em complexidade de alguns genes com milhares de genes para milhares não é trivial. Criacionistas vão adorar como essa complexidade foi atingida sem a intervenção de um engenheiro. Muito bem. Samantha? Prevejo que argumentos criacionistas, como o baseado na existência implausível do olho, serão revisados para incluir a complexidade genética das esponjas, degraus abaixo na escada evolutiva. Biólogos não terão dificuldades para rechaçar essa argumentação. Não se pode usar dados necessariamente incompletos para construir um argumento de caráter definitivo. Pode continuar. O processo de investigação científica é cumulativo. Darwin foi atacado pelos elos perdidos no registro de fósseis. Seus críticos queriam uma progressão contínua das formas de vida, como num filme, sem os pulos que necessariamente existem. Esse tipo de continuidade é impossível por ao menos duas razões. Muito bem. Clarissa? Clarissa, você lê e o Taimo lê os últimos, tá bom? Tá. Primeiro. Primeiro, é inocente querer que os fósseis de todas as espécies que existiram no passado tenham sido preservados até o presente. Alguns foram destruídos e outros não se fossilizaram. Mesmo que todos tivessem sido fossilizados, achá-los seria impossível, já que Jazé espalhou pelas estranhas da terra. Muito bem. Taimo? Tá aqui. Segundo, devemos considerar a ideia de que a evolução da vida não pode ser separada da dramática história da Terra. Cataclismos globais, como a queda de um asteroide ou grandes erupções vulcânicas, redefiniram a evolução da vida. É de se esperar que existam descontinuidades. Achar que a complexidade das esponjas é evidência de algum criador é como pegar um filme da metade e não admitir que metade já passou. O último. Como não tem esqueleto, pode continuar, Taimo. Achei que o Gabriel teve que ler. Como não tem esqueleto, as esponjas não se fossilizam. É plausível que tenhamos perdido muito do filme. Outras formas de vida, como geneticamente simples, aliás, talvez protoesponjas, devem ter existido. Como em arqueologia ou em cosmologia, temos de aceitar que nunca veremos o filme inteiro. O desafio é destrinchar a história com as partes que conseguimos ver. A beleza da ciência é o que podemos fazer isso. A beleza da ciência é o que podemos fazer isso. Bem, gente, pronto, terminamos de ler o artigo. E aí, o que é que vocês acharam desse artigo? O que foi que vocês entenderam desse artigo? Professora. Não consegui entender nada. Professora. Pode dizer. Professora, na hora que a senhora falou, e aí, eu lembrei daquela música lá, e aí, E aí? E aí, o que foi que vocês entenderam do texto? Não consegui entender, tia. Ele disse que tem uma teoria de que haviam esponjas do mar e que nós éramos descendentes
descendentes dessas esponjas, que, embora não possuíssem neurônios, possuíam proteínas que protegiam células nervosas, é isso? Eu entendi que ele tá tentando explicar que a gente é descendente das esponjas porque elas têm alguns órgãos ou mecanismos que a gente precisa e que a gente tem. Eu acho que é isso. E esse artigo é isso mesmo, Caio. Uma das coisas que ele fala é isso. O artigo, ele não fala de uma coisa só. Ele fala de vários assuntos, certo? E ele diz uma coisa bem interessante no final, que é a história da vida, né? Como os homens surgiram, como a vida foi se desenvolvendo com o passar do tempo. Ele diz que é como se fosse um filme que a gente pegou o filme, colocou para assistir já na metade do filme. Por exemplo, vamos pensar nessa analogia que ele fez, é uma analogia muito legal. Se você pega um filme, gente, você nunca assistiu e não assiste do começo. Você bota o filme tem 1 hora de filme. Aí você coloca o filme e coloca lá o filme em meia hora, que já se passou. Você vai conseguir entender muito bem o filme? Você vai entender Eu acho que não, mas eu consigo entender um pouco. Consegue, é verdade, Caio. Você vai Entender um conseguir pouco. entender um pouco, né? Mas Tipo você quando a não gente vai no cinema, Mas se ele- a gente for no cinema, aí a gente chega lá e o filme já tem começado. Quando a gente sai, a gente não vai sair satisfeito, porque a gente não tem assistido o filme inteiro. Exatamente, Gabriel. Essa analogia que o professor aqui, o físico, faz no texto, certo? Se você pega um filme pela metade, você consegue entender algumas coisas, mas você nunca entende tudo. Da mesma forma, é a vida e a evolução humana. Você entende algumas partes, mas você nunca vai entender tudo, porque é como se a gente estivesse no meio do filme. O que já passou, né, há milhares de anos atrás, a gente realmente nunca vai ter certeza. Ele quer dizer mais ou menos isso com esse texto. Entenderam? Por isso que ele faz a analogia com o filme na metade. Porque a gente nunca vai entender tudo. Ele fala das esponjas, né? Ele fala do criacionismo, ele fala aí de várias coisas no artigo dele, certo? Conseguiram compreender ou não? Não, Eu consegui mais ou menos. eu não. E outra coisa também interessante, esse artigo, tá certo? É para expor o quê? Um estudo que ele fez, certo? Sobre a vida das esponjas. Ele fez um estudo sobre isso, sobre a vida das esponjas, certo? Então, qual foi o que ele queria com esse texto? Divulgar esse estudo. E para divulgar esse estudo, ele falou de vários outros pontos, várias outras coisas. O que é que ele quis divulgar de fato? O estudo que ele fez, né? Que as esponjas, apesar de não ter neurônios, tinham coisas importantes, né? Como as células, certo? Então, essa foi a intenção dele, de mostrar esse estudo. Mas tinha uma pergunta. Então, ele quis dizer isso, que tipo, as esponjas não possuem os neurônios, mas possuíam partes importantes. Ele comparou isso com assistir um filme pela metade, é isso? Porque as esponjas possuem parte do que precisam e uma parte elas não possuem. Exatamente. Aí ele diz até no final que talvez antes das esponjas podem ter existido outras coisas, né? Ele fala aqui no final do texto, deixa eu ver como é o nome. Ó, no último parágrafo ele diz assim: como não tem esqueleto, as esponjas não se fossilizam. É plausível que tenhamos perdido muito do filme. Outras formas de vida com genéticas mais simples. Talvez protoesponjas devem ter existido. Ou ele diz o quê? Que talvez antes das esponjas tenham existido ainda organismos seres mais simples que as esponjas, que depois evoluíram para as esponjas, né? O estudo dele é todo voltado para isso, né? Para essa vida aí. Por isso que eu digo que o artigo expositivo,
o artigo de divulgação científica, ele sempre vai trazer coisas que a gente não conhece. Por isso que ele é baseado em estudos. Para ele escrever esse texto, ele simplesmente não sentou e criou coisas da cabeça dele. Não. Ele fez o quê para escrever esse texto, gente? O que foi que ele deve ter feito? Ele fez a pesquisa. Ele fez várias pesquisas e teve que transformar, utilizar uma linguagem mais objetiva para que as pessoas pudessem entender. Exatamente. Ele teve que fazer várias pesquisas científicas para que a gente possa estar lendo esse texto com informações verdadeiras. Por isso que ele diz que a gente é como se nós estivéssemos na metade do filme. A gente nunca vai saber, né, tudo. Entenderam? A gente nunca vai saber o que realmente aconteceu antes. Ok? Vocês vão fazer em casa, né? Obviamente que é em casa. Página 272 e 273, tá bom, gente? Ok? Ela Tia, Oi? tia, a gente tem que fazer esse para discutir. Não, esse para de discutir não precisa copiar, tá certo? A gente vai responder, mas a gente vai responder amanhã em sala de aula de forma oral. então é só Ok. 72, 73. 272, 273. Só essas questões que tem no livro, tá bom? Eu não vou pedir para vocês copiarem essas questões no caderno, né? Para discutir. A gente vai discutir oralmente assuntos relacionados ao texto. Ok, gente? Vou agora fazer a frequência de vocês. Coloquem o número de vocês no chat, tá certo? Desejo a vocês uma boa tarde e até amanhã. Até amanhã não, né? Que amanhã a gente não tem aula, até quinta-feira. Beijos, se cuidem e fiquem com Deus. Tchau, tchau. Vou continuar para fazer a frequência. Sexta tem aula da senhora? Sexta-feira tem. Só não tem amanhã.